Está começando agora o primeiro debate transmitido ao vivo pelo site de Veja, que não vai tratar exclusivamente de eleições ou do julgamento do mensalão. O tema de hoje é a sequência de manifestações de rua que começaram em 6 de junho e nestes últimos 15 dias se espalharam por dezenas de cidades brasileiras. Você pode participar enviando perguntas ou comentários pelo Twitter. Eu hoje vou conversar com o historiador Marco Antônio Villa, com o jornalista Ricardo Sete, colunista do site de Veja, e com o nosso campeão de audiência da internet, Reinaldo Azevedo. Antes de mais nada, e como de praxe, vamos ouvir o que tem a dizer de Brasília, Gabriel Castro. Gabriel, como é que está o clima na capital e especificamente no Palácio do Planalto? Pois é, Augusto, vai ao ar às 9 horas da noite o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão que a presidente Dilma Rousseff decidiu fazer para comentar a onda de protestos que tomou conta do país. Se mantiver o tom de seus auxiliares, Dilma deve reconhecer como legítimas as manifestações e dizer que o governo está disposto ao diálogo, ao mesmo tempo em que critica a violência registrada nos protestos. Hoje, a presidente se reuniu aqui no Palácio do Planalto com ministros como José Eduardo Cardoso, da Justiça, com Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, e agora à noite com ninguém menos do que Renan Calheiros, que foi um dos principais alvos dos manifestantes aqui em Brasília. Dilma hesitou em gravar o pronunciamento porque imaginava que atrairia a crise para si. Ela passou a cogitar essa solução ontem, quando mais de 30 mil pessoas invadiram a esplanada dos ministérios para defender as mais diversas causas. O governo, que se imaginava imune graças à alta popularidade, teve uma amostra do que a realidade é bem diferente. Logo no início do protesto, milhares de pessoas tentaram percorrer o trajeto do gramado do Congresso até o Palácio do Planalto. Eles não foram longe porque centenas de policiais militares e militares do Exército também protegiam o palácio. Mas com as impressionantes cenas de vandalismo a 600 metros do Planalto, o presidente viu que não podia apenas assistir aos protestos de camarote. Quer saber se ela vai agir como o ministro Gilberto Carvalho, que hoje culpou o moralismo da imprensa pela violência nas manifestações. Augusto. Obrigado, Gabriel. São os suspeitos de sempre, né? A imprensa conservadora, daqui a pouco eles vão culpar o Fernando Henrique também. Bom, na primeira rodada, o Gabriel apresentou mais de um tema, acho que a gente pode começar pelo comportamento da presidente Dilma Rousseff. Agora, vocês estão liberados para comentar como quiserem o que começou como um protesto pelo aumento das tarifas de ônibus em São Paulo e hoje já vai merecer um pronunciamento em cadeia de TV da presidente Dilma Rousseff. Villa. Bem, hoje é mais de uma centena de cidades, né, que já tiveram protestos e tal, e os mais diferentes, né, plurais. É interessante ver como a coisa é distinta. Eu acho que a presidente, ela demorou um pouquinho para falar. Ela provavelmente o tom é esse mesmo que o Gabriel disse da sua fala, hoje às 9 da noite. Porém, se é possível dizer que alguém perdeu, principalmente em todos esses acontecimentos, acho que tem uma pessoa, que é a Dilma Rousseff, como candidata à reeleição. Eu acho que hoje, cada vez mais distante ela ser candidata à reeleição, porque ela acabou perdendo. E perdendo porque não basta simplesmente de concordar como ela disse que deve concordar hoje na manifestação, é necessária ação, a palavra não substitui a ação, né? Então, acho que o caso da presidente, ela veio a São Paulo essa semana, é uma coisa inacreditável, se encontrar com o seu criador no aeroporto de Congonhas e com o prefeito da cidade e o seu marqueteiro. Ela, ao invés do presidente da República se deslocar a Brasília, ela se desloca a São Paulo. Esse ato vai ser lembrado para todo sempre. Então, acho que esse movimento tem muitas razões, muitas críticas, fatos positivos, negativos, etc. Mas em relação à sua questão, a questão da Dilma especialmente, ela demorou muito tempo para falar. E se para fazer uma fala desse tipo, achar que basta colocar uma câmera em movimento, o João Santana produzindo fundo, ela bem maquiada, achar que isso vai mudar alguma coisa, ela está redondamente enganada. Porque se há um perdedor até desse mês de junho histórico,
esse perdedor tem nome, é Dilma Rousseff. O Vila começou a abordagem de um assunto que nós vamos desenvolver aqui, quem perdeu e quem ganhou com essa história aí. Pelo menos no balanço inicial aí dos 15 dias. Ricardo Sete. Primeiro, eu acho espantoso que a presidente tenha demorado 15 dias para sair de um silêncio inexplicável, com o país pegando fogo. Parece que ela quer imitar o general de Gaulle, que durante maio de 68 demorou 20 e tantos dias, só que o general de Gaulle era uma figura bem diferente, um dos grandes do século XX. Eu não acredito que a presidente vá ser uma das grandes do século XXI. E, em segundo lugar, é interessante ela hesitar em fazer esse pronunciamento, porque temia atrair para si as atenções negativas do movimento. As atenções negativas do movimento já estão atraídas para ela há muito tempo, como diz o Vila. O governo está em questão. O PT, o lulopetismo, está há 10 anos no poder. É inevitável que as reivindicações generalizadas que estão pelas ruas recaiam sobre esses 10 anos. E temos que levar em conta, Vila, que o governo vai mal. A inflação não baixa, o PIB não cresce, o modelo de consumo pelo crédito está se esgotando, o Brasil não é competitivo internacionalmente, os buracos na balança comercial estão aumentando. Quer dizer, há uma grande satisfação por parte dos empresários, a intervenção excessiva do Estado na economia, as privatizações envergonhadas que o governo faz estão demorando muito e não são bem feitas. Até a Petrobras está com problemas sérios. Então, quer dizer, há uma questão inequívoca. O governo vai mal e a presidente, ao ter esse tipo de comportamento que o Vila mencionou, ao se deslocar para consultar o Deus, o oráculo do lulopetismo em São Paulo, em vez de chamar o Lula a Brasília, se fosse o caso, só se diminui como figura política. Então, o temor dela de que as manifestações a incluam ou incluam o seu governo, por causa do pronunciamento, é inadequado, porque já estavam incluindo. Reinaldo, você recomendou, né, enfaticamente a Dilma que falasse. Recomendei enfaticamente a Dilma que falasse, e ela está falando. A outra recomendação que eu dei, pelo visto, ela não vai fazer, que é botar na rua imediatamente o José Eduardo Cardoso e o Gilberto Carvalho. Porque o Vila tem razão. Esses dois, hoje, são os principais responsáveis por a candidatura dela. Eu nem vou falar de reeleição, porque vamos ver. Mas a candidatura dela está correndo risco, porque, evidentemente, no petismo, cresce enormemente o esforço para que o candidato seja, estando em condições de saúde, o Lula. Não é? Não nos esqueçamos que o Gilberto Carvalho, está aí o noticiário, funcionários dele participaram de um protesto, da organização de um protesto em Brasília. Em Brasília. Né? Eu quero pegar um gancho aqui que o Sete deu, importante. Por que que a Dilma tem esse temor? Eu acho que ela tinha realmente esse temor, por erro de cálculo e por falta de informação, de não vou atrair para mim essa questão. Atraído. Mas por quê? Porque isto começou lá atrás. Veja só, a primeira manifestação do dia 6 em São Paulo. Tá certo? É isso aí. A polícia militar fez a sua parte. Lamento pelos coleguinhas da imprensa que acham que polícia militar tem de acabar. Eu acho que não. A polícia militar é a democracia de farda. É um instrumento do Estado de Direito. É o primeiro elemento de contenção quando seus direitos estão sendo agredidos. Ela não tem de ser violenta, ela não tem de atuar fora da lei, evidentemente, mas ela tem de fazer o seu trabalho. Protesto em São Paulo no dia 6. No dia 9... o seu José Eduardo Cardoso aparece no estado de São Paulo com um ataque de uma página ao governador Geraldo Alckmin. Seu José Eduardo Cardoso, que era o responsável do ponto de vista administrativo por uma morte no Mato Grosso do Sul. Ele foi lá, um órgão do ministério dele foi lá promover a desocupação de uma fazenda, uma centena de pessoas, e morreu um índio. Numa prova do desastre que foi a gestão da FUNAI, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Com esse peso nas costas, ele dá uma entrevista no dia 9 contra o Alckmin. Este movimento Passo Livre, que é um movimento de extrema esquerda, sempre foi. Eu escrevo sobre essa gente desde 2011, eu acompanho o trabalho deles.
É aquela esquerda que se desgrudou do petismo porque acha o petismo moderado. É aquela esquerda que acha que tem que ir para a luta para o tudo ou nada. É a esquerda que não negocia. Lembre-se, eles não negociam. Não, eles querem o transporte gratuito. E querem o transporte gratuito, porque se é público, tem de ser gratuito. Não é? Muito bem. Conflito em São Paulo, polícia na rua, os petistas começam a atacar a PM, esquecendo-se que o reajuste de ônibus, quem determinou foi o prefeito do PT. O Alckmin foi bonzinho demais e, a meu ver, errou em aceitar a coincidência de reajuste. Exatamente. Deveria ter cuidado de trem e metrô, que é problema dele, Vila? Sim. E o seu prefeito que cuide do... Que os protestos se concentraram no aumento das tarifas de ônibus. Exato. Atenderam o pedido da Dilma para adiar o reajuste. Tá certo? O governador fez a parte dele, colaborou com esses caras. Protesto na rua, polícia atacando. Onde estava o prefeito Fernando Haddad? Como sempre, escondido, sem falar nada, porque quando tem crise ele desaparece. É assim. Se tem fogo na rua ou água na rua, de enchente, o prefeito some. Ele monitora, né? Ele monitora, como ele diz. Sala de situação. Com o seu núcleo lá, com o seu núcleo de intelectuais. Tá? Se eu me estender, você me corta, mas esses fatozinhos são importantes, porque, veja só, aí, então, acontece aquele protesto, acho do dia 11, em que a polícia foi acusada de ter usado força excessiva. Eu só quero lembrar, eu acho, sim, que houve policiais que muito provavelmente agiram erradamente ali. Mas eu só quero lembrar que, naquele dia 11, a tropa de choque disse: vocês não vão ocupar a Paulista, tá? Tá. Vocês não vão subir a Consolação, certo? Certo, nós não vamos subir a Consolação. Tá combinado? Tá combinado. Romperam a combinação. Romperam a combinação, romperam a linha do choque. Qualquer polícia do mundo reage. Porque a cidade não é território livre. As cidades não são territórios livres em lugar nenhum do mundo democrático. A democracia não é o regime do vale tudo. O regime do vale tudo são as ditaduras. A democracia é o regime de regras. E aí teve o ataque. Vão os nossos colegas e dizem: a PM começou. A PM começou e aí demonização da PM em regra. E se combinou, então, para a manifestação do dia 17. Foi dia 13 do dia a 13, manifestação. Do dia 13. Aquela manifestação do dia 13 que não tem polícia, não tem choque, não tem bala, não tem nada e vocês ocupem o que vocês bem entenderem. A polícia de São Paulo, o governo de São Paulo não teve saída. Esta era a agenda da imprensa, unânime. Não, como diz o Gilberto Carvalho, porque a imprensa está movida, Vila, por direitismo, reacionarismo, dia 13 é que houve golpismo. Não. A reação policial, que foi considerada agressiva, né, por muita gente. E no dia 17 é que isso, e no dia 17 também. No dia 13 foi aquela considerada agressiva, a do dia 17 foi aquela que não teve nada, porque eles fizeram tudo o que eles quiseram. Isso aí. Era uma agenda da imprensa, não era agenda conservadora, reacionária de direita, não, seu Gilberto Carvalho. Era agenda de esquerda. Eram as esquerdas das redações, lamento, eu falo mesmo, pronto, eu falei, como tem aí na internet. Eram as esquerdas das redações pedindo não à polícia. Porque agrediram os nossos, porque atiraram em jornais, que bala de borracha identifica jornalista e vai lá e pega jornalista. Não é verdade. É uma farsa essa história. Eu só vou te cortar, não para você não continuar no assunto, não, porque você vai voltar a ele. Sim. É que eu tenho de mostrar um vídeo que impede que a presidente Dilma, pelo menos, se declare surpresa com o que aconteceu. Mostra como reagiu a multidão à presença da aparição de Dilma Rousseff no estádio Mané Garrincha. Abertura da Copa das Confederações. Foram 3 vagas. Amigos, mais de 46 segundos de gol. Aonde está o respeito e o fair play, É, por favor? respeito. Toma outro.